O rapper espanhol Pablo Hasél foi detido pela polícia. Em Madrid, a Porta do Sol transformou-se no epicentro da revolta popular contra a prisão do rapper espanhol Pablo Hasél. 80 detenções em 3 noites de protestos em Espanha contra a prisão do rapper Pablo Hasél. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Mesa Redonda. Neste episódio o tema vai ser assim um bocado diferente. Vamos falar sobre um rapper que foi condenado, mas eu vou deixar a Mariana contextualizar-vos um bocado melhor. Bem, então para quem não tem acompanhado as notícias ultimamente, eu vou aqui apenas fazer um pequeno resumo para que consigam acompanhar-nos nesta conversa. O rapper então Pablo Hasél foi condenado a 9 meses de prisão por glorificar o terrorismo e criticar a monarquia e a polícia, com expressões do género chefe da máfia, onde se dirigia ao ex-rei de Espanha, Juan Carlos, e acusou também o Filipe VI de homicídio e desvio de fundos, e por fim acusou também a autoridade espanhola de torturar e matar manifestantes. Todos estes comentários foram feitos em tweets, na rede social Twitter, ou em letras de músicas, e após se refugiar com alguns apoiantes na Universidade de Lérida, foi detido pela polícia após 2 horas de operação. Este rapper conta com muitos apoiantes, cerca de 200 personalidades espanholas assinaram um manifesto contra a condenação do rapper e milhares de apoiantes lutaram pela liberdade de expressão contra uma monarquia que dizem ser ditatorial. Manifestações estas, muitas vezes violentas, que já causaram um prejuízo de 70 mil euros. Olhem, eu nem sei por onde começar, porque quem ouve este género de música sabe perfeitamente que esta linguagem mais violenta, digamos assim, é muito recorrente neste género de música, está muito presente. E nestas letras há imensas hipérboles e metáforas e não é suposto levar propriamente à letra aquilo que lá está. Ele, quando diz que o rei merecia a guilhotina, ele não está propriamente a incentivar os ouvintes a saírem à rua com facas e tochas para matar o rei, não é? E faz-me confusão, porque, sei lá, se fosse assim em todo lado, eram poucos os rappers que hoje em dia não estavam presos. Exato, ele não... Porque é que foi ele escolhido? Há milhões de outros rappers que dizem a mesma coisa, ou se calhar até pior, e não lhes aconteceu nada, não é? Sim, claro, mas na legislação espanhola estão previstas restrições já à liberdade de expressão e o Tribunal Europeu não acha que isso seja muito correto numa sociedade democrática. Que restrições? Restrições à liberdade de expressão, criminalizarem estas expressões e assim, no fundo para mim é uma liberdade artística. Em certas músicas que eles restringiam, mas por acaso agora com esta notícia uma coisa que eu vi foi que eles iam rever a lei que diz isso para evitar que isto aconteça, mas lá está, isto foi o que disseram, agora se vai ser feito ou não. Eu acho, a pergunta aqui é, porquê ele? Porquê é que não foram os outros que também disseram, ou que dizem isso também nas suas músicas? Da morte à coroa? Porquê ele? Pois, exato, é que não é só a questão da linguagem violenta, é também, lá está, o que o Cerdeira disse. E ele elogiou o terrorismo. Pois, era aí que eu queria chegar. Eu gostava de ouvir as vossas opiniões, mas eu acho que estamos todos a virar muito para a coroa. Que, para mim, é... acho que é um motivo egoísta por ele ter sido preso. Acho que a coroa é um motivo egoísta por ele ter sido preso. Agora, eu pergunto-vos, se tivessem a possibilidade de silenciar uma pessoa, por exemplo, como o Hitler, não o fariam? Fariam. Ninguém diria que não faria. Agora, se a prisão desta pessoa foi uma mensagem ameaçadora, brutal, e ditatorial por parte da coroa, foi. Se foi justa, totalmente que há liberdade de expressão. Mas este senhor tinha elogios a terrorismo, tinha apoiantes extremistas, e isto é muito grave. E nós não podemos estar com moralismos, com justiças sociais, porque realmente 2 anos e meio de prisão
talvez seja um exagero, ainda por cima para um rapper, que um dos argumentos que lhe pode ser atribuído é que era arte, tal como no humor também muitas vezes criticam-se várias figuras de Estado, várias personalidades, e são sempre ilibados e bem porque é uma arte. Aqui eu deixava totalmente de lado a Croa, até porque eu acho que a Croa é um motivo óbvio por ele ter sido preso, e focava mais realmente no que ele elogiava. Que são fações, são situações condenáveis por toda a gente. Agora, se ele merecia estar 2 anos e meio, não sei, se calhar não merecia. Se merecia uma multa, merecia. Se há gente que está livre, que elogia ainda pior que ele, uma jornalista, por exemplo, que estava a apoiar Hitler e a fazer referência a Hitler, também é verdade, também esses deviam estar lá dentro. Mas aqui a diferença é, ele ofendeu a Croa e difamou. Pronto, difamação é crime, mas isso é normal. Mas ele foi preso por causa da Croa, não foi por esses elogios ao terrorismo, que devia ser punido. Não sei se devia ser. Também foi, mas isso foi um acrescento. Mas isso foi um acrescento que é para não parecer tão óbvio. Porque tu tinhas, ruas ao lado, uma jornalista a fazer referências a Hitler e ao fascismo. E, no entanto, ela não foi presa. E este rapper foi porque fez... porque vilipendiou a monarquia, e que é, pronto, para mim é o motivo por ele ter ido preso, que é um motivo egoísta e é um motivo para mandar uma mensagem que está incorreto, porque isto é uma ofensa à liberdade de expressão. Agora, se a liberdade de expressão dele devia ser condicionada nesse aspecto do elogio e da exaltação aos grupos de terrorismo, eu, na minha opinião, sim. Acho que a liberdade de expressão deve ter limites, porque toda a liberdade tem limites, tudo tem limites. E quando se começa a inspirar pessoas para o mal, para o que nós consideramos mal, a causar sofrimento aos outros, eu acho que é a altura de parar e de meter um travão nas coisas. Concordo contigo. Até porque... Deixa-me só acrescentar uma coisa, só uma coisa rápida. Depois os nossos ouvintes podem ficar confundidos. Tu disseste 2 anos e meio de prisão. Ele inicialmente foi condenado a 9 meses e depois, como se veio a saber que ameaçou uma testemunha, foi então dada a sentença a mais. Não sabia que tinha ameaçado uma testemunha. Olha, houve também 2 grandes famosos que apoiaram, não foi? Sim. Qual era o manifesto? Não sei O manifesto qual dele consistia em quê? Eram contra a condenação do rapper. Sim. Sim, era qualquer coisa. Ok. Defendia. Ok. Mas eu acho que é isso mesmo importante. Nós temos que saber dissociar as duas coisas. Sim. Porque é assim, é o comportamento dele enquanto cidadão e o comportamento cívico. E outra coisa é a sua postura artística e a expressão artística que ele tem. Porque é assim, este senhor, vamos lá ver uma coisa, ele não era santo nenhum, não é? Ele agrediu um jornalista da TV3, que é a televisão catalã, portanto. É ciclada a zona? Sim, e a TVI. E também participa lá naquelas manifestações super violentas e tal. Portanto, ele não é um senhor que se sente no café e passa ali a tarde a ler o seu livrinho, não é? Não é santo nenhum. Agora, eu acho que nós cancelarmos alguém e tentar, porque como é que é? O pior é aquele que não quer ver, não é? É óbvio que isto aqui, como tu já disseste, Sapeleira, é uma estratégia por parte, principalmente da Croa, porque atualmente eu não vejo um regime monárquico com vantagens, porque eu acho que existe aquela ideia de intocabilidade, não é? Porque eles é que são supremos, porque eles é que são bons. Sim, totalmente. E que não se pode tocar. E em Espanha é essa lei que vocês falaram, porque que tu não podes emitir juízos de valor sobre a monarquia que os possa ofender, porque isso é crime. Portanto, isso aí, numa lei, tu vês numa lei já uma restrição à liberdade de expressão, o que é ridículo, não é? E este Pablo Hasél, nas suas músicas, tenta primeiro denunciar o abuso da força policial, mas também da corrupção por parte da coroa espanhola, não é? Ainda vimos no ano passado o rei, que não é agora o que está, o Filipe VI, mas era o pai, o Juan Carlos. O Juan Carlos. Num caso de corrupção. Isso eu já não lembro bem os detalhes. Ele auto-exilou-se por isso mesmo. Exato. Eu acho que até ele veio para Portugal, não foi? Não, acho que foi para... acho que era os Emirados Árabes.
Não sei se eram só rumores, mas sim, ouviu-se falar. E portanto é isso, pá. Eu acho que. E lá está, glorificar o terrorismo, mencionar organizações terroristas como a Al-Qaeda, várias vezes nos seus tweets, é assim, isso aí é inaceitável, não é? Não vamos estar aqui a dar uma de coitadinho que foi preso, não. Mas é assim, se ele faz denúncias através de uma expressão artística, das suas músicas, independentemente de qual seja o tipo de música, até podia ser o Kim Barreiros a cantar lá nas suas músicas. Isso não interessa. O que interessa é que ele tem direito, não sendo lá está a incitar a violência, e ele tem direito a dizer o que quiser, e tem direito a denunciar a tortura por parte das forças policiais, os homicídios, a corrupção. Ele tem direito a fazer isso. Que usar. Não é? Ele tem direito a fazer Tem isso. direito, é como quem diz, porque nós não sabemos como é que é aquela legislação espanhola que impõe então restrições à liberdade de Tá expressão. bem, mas isso é ridículo. Por isso, quando dizemos que tem as coisas direito, vêm num propósito. é Claro que ridículo, claro que é. As coisas vêm num propósito. Deixa-me só E dizer uma quero- e coisa. Deixa-me só dizer isto. Queria dizer a notável a postura de Pedro Sanches, porque foi o primeiro com uma postura moderada que vem, chega-se à frente, fala deste tema abertamente, vendo dos dois lados, portanto, que a violência é inaceitável, mas que também a liberdade de expressão deve ser preservada numa democracia plena, como é a democracia espanhola, não é? E também já disse que essa lei vai ser reformulada, e eu acho muito bem. E portanto, isto aqui, no fundo, esta situação toda, com os seus prós e com os seus contras, veio também com um propósito que permitiu, lá está, essa lei, lá o que é, de proteção dessa coroa, porque a mim deve ser a coisa que mais me faz confusão no meio disto tudo. É essa proteção que existe em relação à coroa. Sim. Estás a perceber? Não sei quanto a vocês. E foi mesmo dito que todos aqueles que acham normal isto acontecer numa democracia e que se acham progressistas deviam sentir vergonha, deviam sentir-se envergonhados. Acho que foi assim que foi dito. Pronto. E tem toda a razão. Eu ouvi falar de li assim umas partes de uma entrevista do Valete e da Capicua, que são rappers portugueses. Eles foram entrevistados para o Eles Expresso. assinaram o manifesto. Não viste, Cerdeira. E a Capicua, eu já vi várias entrevistas dela, e eu noto que é uma rapper que valoriza muito a liberdade que tem. Ela chegou mesmo a dizer numa entrevista aqui há uns anos que, se quiser, fala de sapatilhas, da vida, da morte, de rap. Ela fala do que quiser nas músicas dela. E ela falou num aspecto que eu achei interessante, e ela chegou mesmo a fazer, acho que foi ela, não sei se foi ela ou o Valete, mas acho que foi ela, que chegou a fazer referência ao partido do Chega, e disse que se um partido de extrema-direita subir ao poder, não acha de todo estranho que possam vir a haver casos do género deste em Portugal, porque ela disse que, claro que a legislação tinha de mudar para acontecer algo assim do género aqui em Portugal. Mas, no fundo, é um abre-olhos e é um alerta para nós que, se calhar, damos esta liberdade muito por garantida e, no fundo, não devemos fazê-lo, não devemos dar isto por garantido. E gostei, por acaso gostei de ouvir isso. Pronto, eu acho que se o Chega subisse ao poder, eram casos ainda mais... não diria mais ridículos. Primeiro, nós não temos cor em Portugal, e segundo, eu diria, talvez dissesse mais ridículos, porque realmente eu acho que seriam casos semelhantes, ou até ainda mais, ainda com consequências mais fracas, que seriam logo repreendidos desta forma. Agora, o que eu quero dizer é, e não estou para levar, muito sinceramente, não estou para levar com moralismos em relação a este assunto, porque a liberdade de expressão, estão a dizer que é liberdade de expressão, é perder o direito à liberdade de expressão. Quem perdeu o direito à liberdade de expressão foi o Zeca Afonso no governo do Salazar. Isto é que é liberdade de expressão, porque isto é que foi perder a liberdade de expressão. Era uma música que incitava à liberdade, era uma pessoa que inspirava os outros à liberdade, que inspirava ao bem comum de toda a gente. Este senhor inspirava outras pessoas, mas não era para a liberdade, era para a violência. E agora eu pergunto, liberdade de expressão, tudo bem, é um direito, nunca o devemos ter como um dado adquirido. Agora, vamos ter de balizar as situações e vamos ter um mínimo de noção e poucos moralismos. E temos de ser muito pragmáticos em relação a este assunto. Porque um atentado à liberdade de expressão foi exatamente o que aconteceu a Zeca Afonso, não é o que aconteceu a este senhor.
Agora, a Capicua a dizer isso, muito bem, acho que toda a gente concorda e faz todo sentido e está muito bem dito. Não vamos entrar em extremismos, porque também houve uma música do Valete que falava, e obviamente essas hipérboles, acho que era canos na boca de uma mulher, não sei o que, vieram as capazes, já todas malucas, atacar o Valete. O homem era numa música, era arte. Ele não incitava a violência, era uma hipérbole que era difícil até de ser interpretada, não era para ser interpretada para toda a gente. Ali no meio da música, há partes muito gráficas, mas era ali no meio da música. E foi atacado, por isso também não vamos entrar em extremismos. Agora, este senhor fazia cultos a terrorismo, não é? Agora, moralismos, não sei se querem moralismos. Agora, nós devíamos estar a falar o que é um atentado à liberdade de expressão, por exemplo, no caso do Navalny, o opositor a Putin. Isso é que é. Foi morto pelos... Houve uma tentativa de assassinato por parte dos KGB com um veneno que teve de andar 5 meses na Alemanha a ser tratado e agora voltou para lá. Isto é que é atentado à liberdade de expressão, não é discutir este assunto, este senhor que incitava ao ódio e à violência. Por isso temos de... Não, Cerdeira. Diana, temos de... Não é isso. Tens razão em algumas coisas que disseste, mas aqui a questão é, estás a pôr em causa, se calhar, isto de dizerem que puseram em causa a liberdade de expressão dele. E eu concordo. Tudo bem que teve atitudes muito incorretas, em questão de incentivar a violência, então, como tu dizes, e tudo. Mas há coisas que ele tem toda a razão. Ele acusou a polícia nazi de assassinato e tortura, e ele falou de coisas importantes, porque no fundo o rap também é uma forma, é uma arte e é uma forma de abrir mentalidades, de falar sobre outros assuntos. E ele falou de assuntos sérios, falou de facto de assuntos sérios mesmo. Ele identificou problemas. De assuntos. Diana, uma pessoa pode ter uma vida repleta de boas ações. A partir do momento que mata alguém é preso. Ele pode ter letras e álbuns repletos de problemas bem assinalados que se calhar até tem. Mas a partir do momento que incita à violência e à desordem e ao ódio, tem de ser punido por isso. Não sei se isto provavelmente sou eu a meter em causa a liberdade de expressão. Estava a falar que ele identifica, ele fala, ele enaltece atos terroristas e organizações terroristas. Mas lá está, é o que eu disse, pá. É ele enquanto cidadão e ele deve ser punido enquanto isso. Agora, não o devem cancelar por denunciar. Agora, foi isso que eu quis dizer. A resposta que eu dei ao Cerdeira... se denuncia incitando, se denuncia e parte das denúncias dele são difamação, também tem que ser julgado. Percebes? Eu não vou com essas... Exato, mas o que eu estou a dizer, esta resposta que eu dei ao Cerdeira não significa que eu não concordo com essa parte. Mas acho que ele pôs um bocadinho em causa a privação da liberdade de expressão e eu acho que, de facto, ele foi acusado de... Em algumas coisas eu acho que ele tinha razão, é só isso que eu quero dizer, não estou a pôr isso em causa, como é eu óbvio. estou com os espanhóis e concordo com a libertação dele, por uma razão muito simples. Porque aqui não há motivações de outro cariz sem ser a ofensa a... Eles dizem que sim, mas isso toda a gente sabe que é como um engudo, não sei se é assim que se chama, mas é um disfarce. Porque a motivação para ele ter sido preso é o ataque à coroa. Eu ainda não consigo entender como é que a coroa, em pleno século XXI, nós também temos um partido monárquico cá em Portugal que nem tem assento, curiosamente até foi criado em maio de 1974, pronto. Tínhamos acabado de entrar numa democracia, eles criaram um partido monárquico, pronto. Aqui as motivações foram só por ele ter insultado a coroa. Eu aí apoio a total libertação dele. Porque aí sim, isso sim, é um ataque à liberdade de expressão, porque nós também não somos presos quando insultamos ou metemos em causa coisas que o Costa diz, ou o Marcelo, não é? O professor Marcelo, o presidente. Mas ele foi preso por causa disso. Agora, está muito bem preso ou foi muito bem repreendido se realmente fez essas incitações ao ódio. E se essa tivesse sido a razão. Preso não sei, mas pelo menos multas, umas boas multas, devia ter sido e levou aplicado. Levou multas de 30 mil euros por uma música. Sim, mas... E não sei. Os 2 anos e meio que ele foi condenado, prontos, além de ter feito o que fez, não é? Ele ficou... deram-lhe X dias para ele se entregar. Sim, ele ficou num prédio fechado, exato, numa universidade com os apoiantes. Isso
poderá, não, deve ter sido assim um agravamento da Foi, pena. mas isso é um manifesto. Sim, é um é. manifesto eu entendo. Exato. Voltando ali ao centro do Twitter, eu vi isto no podcast do Miguel Luz, da Janela Aberta, acerca do Twitter, que tu, por exemplo, tu no Twitter... Com a Sofia Barbosa. Sim, Também sim, vi sim, esse sim, sim. episódio. Tu no Twitter, tu sabes a notícia às 7 da manhã e os teus pais sabem às 8 da noite. Não sei se vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar. O Twitter deve ser a rede social assim, vou dizer, mais rápida. Óbvio que tem os seus as partes más, não é? Mas no pois Twitter as pessoas realmente têm. As pessoas... Nós conseguimos saber tudo, mesmo que aquilo queira ser escondido. Nós sabemos tudo. Não Sim, é bem nem só o que sempre. quer que seja Sim. escondido. Mesmo que aquilo que queira ser encoberto, estás a perceber? Não sei se vocês estão E depois a... tens Sim, situações estou a perceber. em Sim. que também uma notícia espalha-se facilmente e depois Sim, por vem exemplo, uns Exatamente. juízes bancada, aquele... Não e era... às vezes as coisas correm mal. Mas isso Aquele não tem boletim da nada DGS tem pouco a ver agora com esta situação, eu acho. Sim, estava só... Eu acho que é mais por aí. Eu acho que já disse tudo que na minha ótica faz Sim, sentido. E os acima de incentivos tudo, dele está um às pouco manifestações, ele incentivava, dizia que numa música qualquer também dizia que as manifestações não deviam ser só pacíficas, deviam realmente fazer alguma coisa, e as manifestações dos apoiantes dele estão realmente a ser um bocado agressivas. Eu vi vídeos já com Sim, caixotes a de lixo incendiar, mandarem e à eu estou a ver cabeça aqui dos uma imagem, polícias. Eu vi. uma porta de Exatamente. de algum Ainda bem sítio que toda falam partida. Olha, Mas o ainda que bem os que falam apoiantes nisso, que era dele o que eu ia tocar. Força, Diana, força. Não, desculpa, mas eu ia dizer que o que os apoiantes dele fazem não é o que ele faz. Mas também é de Mas é certa ele forma que o que ele coordena. incentiva. Mas tu há. É ele que incentiva. É ele que os incita. Uma Exatamente. manifestação. Uma manifestação tem que ter um motivo forte. Claro. Um dos melhores movimentos que houve por parte da raça humana foi, por exemplo, as manifestações do Black Lives Matter, no início. Porque depois claro, em todos os sítios há idiotas. E os idiotas começaram Aproveitar-se da situação. Começaram a aproveitar-se da situação para assaltar, para tratar mal, para dizer roubar que as polícia bom é lojas. polícia morto. Exato. Pronto, mas isso há idiotas em todo lado. Agora, a base, o motivo para essas manifestações é um motivo totalmente digno e totalmente atual. Agora, acabar com a monarquia, sim. Primeiro, eu não sou espanhol, por isso também não posso ter grande opinião em relação a isso, porque eu não sofro com isso. Agora, se vão acabar com uma monarquia à violência, ainda pior é. Eu não sei como é que querem acabar com ela, mas à violência não é de certeza. Eu acho que aqui não passa bem também a manifestação pela monarquia. Eu acho que é mais mesmo pela sua libertação. Mas um exemplo muito prático desta questão de incitar. Ainda há 2 meses tivemos mais um caso nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. O Donald Trump invocou-se a 25ª emenda, não é? E ele foi novamente no processo de impeachment. Por isso mesmo, por ele ter sido, vamos dizer assim, a voz, não é? Que incentivou toda aqueles robôs, não é? A irem para cima, porque o que eles precisam é disso. Porque tu vês a entrevista daquelas pessoas, e elas não dizem 2, mas é que não dizem mesmo 2. E portanto, eles precisam é deste comandante. E ele foi, é verdade que não chegou a lado nenhum, mas ele foi julgado. E portanto, não é eu dizer, não estive lá e a culpa não é minha, não é? Portanto, se este senhor, o Pablo Hasél, ele incitou, tem que ser julgado. E se as coisas chegam a esta dimensão, tem que ser julgado. Sim, mas 2 anos e meio não é... Mas 2 anos e meio, não é 2 muito. anos e meio, eu não sou juiz para perceber em que moldes é que isso vai acontecer. Sim, aqui a questão não de ser tu fazes julgado o ou Código não. Penal, exato, sim. Percebes? Sim. Eu acho que a situação sabe-se que é grave, no caso dos Estados Unidos, quando o próprio representante da República, porque lá, pronto, é República e Partido Democrático e Partido Republicano, o próprio representante do Partido Republicano no Senado votou contra o Trump.
Eu acho que isto aqui já é a prova que realmente está mal. Exato. O Trump está mal. Tudo o que gira à volta do Trump está mal. Foi o primeiro ano em que o antigo presidente não foi congratular o novo presidente, Joe Biden. Pá, não sei, se isto não é motivo de discórdia em relação ao Trump e motivo de ataque, não sei o que é que será. Eu não acho isso aí assim tão mal. Ele não ter estado O quê? Eu acho as ações do Trump mal agora. Não é isso. Mas Ele não ter estado não lá. ter ido cumprimentar? Não, pronto, não acho mal. isso são meras burocracias, mas Ainda bem que não foi. mostra Pelo menos muito do marca aí caráter, uma- mas mostram muito do mudança. caráter que o Trump tem. Isso sim. Pá, não sei. Agora, Olhem, deixem-me só pegar aqui numa coisa, pondo um bocadinho a politiquice à parte. Não foi por mero acaso que eu disse aqueles 70 mil euros de prejuízo quando estava a fazer um resumo da notícia. E tenho aqui uma notícia à frente, dizer no público. Foi de Luís Figo, em que o título é Figo revolta-se com manifestações em Barcelona e diz: a liberdade de expressão é mais bonita com umas Nikes calçadas. A mim isto é algo que me revolta profundamente, a ganância das pessoas, as pessoas aproveitarem-se destes momentos mais tensos para o seu próprio benefício. Estás a Aqui falar de diz Figo? pequenas... Mas Sim. estás revoltada contra o Figo? Não, contra o que estas pessoas fizeram. Por estarem a assaltar, como foi na América. Sim. Totalmente, concordo. Pequenos comerciantes que depois de bebidos partidos, de ténis roubados, tudo o que for, isto é muito difícil de erguerem-se outra vez. Opa, isto acho uma falta de respeito. As pessoas só pensam em si próprias, tentam tirar o partido para elas de qualquer situação. Isso é os tais idiotas que há em todo lado. Sim. Isso é os tais idiotas que há em todo lado. Sim, passou-se o mesmo. Sim, porque há limites, não é? Como Cerdeia disse há bocado. Não sei, eu sinceramente espero que isto não tenha... Quer dizer, também se tiver, também não tenho problemas nenhum com isso. Mas se tiver backlash, pelo que eu estou a dizer, agora, isto é a minha opinião, acho que deve ser respeitada, mas toda a gente tem todo o direito de discordar dela. Mas eu faço um apelo, até para quem estiver a ouvir, para às vezes deixar os moralismos de lado, ser pragmático e ser em relação aos assuntos. Porque nem tudo está bem e nem tudo é um mar de rosas como parece, e a perfeição nunca é uma utopia que nunca vai ser alcançada. Até porque isso é a definição de utopia, pronto. Por isso, vamos lá ter um bocadinho de noção, pragmatismo, sermos sérios nos assuntos e comentá-los de forma racional. Pronto. É só isso. Sim, é verdade, tens toda a razão mesmo. Tens toda a razão. Pronto, obrigado. Olhem, muitas críticas, mas eu por acaso agora abri, não sei se é verdade, porque isto depois também não se pode confiar em tudo, Exato. mas abri aqui uma notícia que acho que foi uma entrevista e pelo menos o senhor tinha bom gosto musical. Por acaso só ouvi uma ou duas músicas, não sei se tem mais, não sei como é que é, mas tinha bom gosto musical. Tem, que ele não morreu. pois está preso. Era bom? Sim, ouvia. Estou a dizer ouvia como se ele tivesse morrido. Sim, pronto. Mas pronto. Bem, Olhem, para mim essas pessoas que estavas a falar e que não debatem o assunto como devem ser, é o que já tínhamos falado, é essa maltinha de Twitter, que faz tudo para ter ali a sua opinião chapada e dizer, eu isto, Olhem, tenho esta por acaso, opinião, está aqui. Não ouvi Pois, eu falar também muito ia Por acaso dizer não vi muita coisa no por Twitter, acaso. é verdade. Eu também não. É verdade. não ouvi, não. Não, também mas não estou a dar o ouvi. exemplo é como Mas nem que uma sejam maltinha outros, de sim, Twitter. sim. Isso lá são todos psicólogos, professores, políticos, todos entendem de Ele é em todo tudo. lado. Aquilo é incrível. Especialistas. Quando é para o público e quando é para mostrar coisa, é uma falsidade, é uma máscara que é posta de uma maneira tão gananciosa e tão mal feita que só não entende quem não quer. Caraças, pá. O homem libertou-se. Essa foi a frase. Bem, falaram todos bem. Não, olhem, por acaso acho que a frase deste Olhem, episódio foi ali dita pelo Cerdeira. Eu acho. Sim. Pronto, terminamos. Eu acho que está bom, não Pronto, está? obrigado por terem escutado. Por hoje Eu quero é que o Cerdeira acabe como deve por hoje ser. está bom. Eu quero que ele Obrigada. acabe como deve ser. Cerdeira, tiveste bem este episódio, tens que acabar como deve de ser. Damos por terminado
este episódio e obrigado por escutarem.